Deus te abençoe, viu? Glória a Deus. Poder sentar, igreja. Glória a Deus. Daqui a pouco nós iremos, então, como já foi anunciado, celebrar o batismo do Senhor, que não é agora, que é já já, viu? Estão ansiosos pelo batismo, né? Mas antes eu queria perguntar, quem aqui acredita, só se for verdade, que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje? Quem acredita? Levanta a mão. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Praticamente todos acreditam. E quem aqui acredita que Deus pode operar milagres em qualquer momento e em qualquer lugar? Deus é soberano. Ele opera milagres onde Ele quiser, em qualquer momento e em qualquer lugar. Levanta a mão, quem acredita nisso? Glória a Deus. Será que Deus pode operar milagre em qualquer lugar? Será que Deus pode operar milagre até no batismo? Pode, igreja? Se Ele quiser, Ele pode? No tanque do batistério, durante o batismo, milagres podem acontecer. Eita glória! Alguns anos atrás, um irmão me procurou e me contou a história de um jovem que antes de conhecer Jesus como Senhor e Salvador, fez algumas tatuagens não muito legais. Aquelas tatuagens que você faz e ninguém gosta. Parece que nem você gosta. Então, depois que ele conheceu Jesus, ele se arrependeu profundamente das tatuagens que tinha feito lá no passado. E o sonho dele era não ter feito aquilo. Ah, como eu queria voltar no tempo. E eu não queria ter feito essas tatuagens feias que permanecem no meu corpo. O dia do batismo desse jovem, porém, chegou. E segundo quem me contou a história, para surpresa de todos, quando o jovem subiu das águas, todas as tatuagens que ele havia feito haviam sumido completamente. Aí você pergunta, pastor Tiago, isso é verdade? E eu digo, eu não sei. Quem me contou foi um irmão da igreja. E eu não duvido que seja verdade. Mas o que eu posso dizer para você, com toda a convicção do meu coração, é que coisas extraordinárias acontecem durante o batismo, sim, Senhor. Coisas extraordinárias, pastor, mas assim, tão extraordinárias quanto tatuagens sumirem? Não. Mais extraordinárias ainda do que tatuagens sumirem. Milagres ainda maiores do que marcas saírem do corpo. Acontecem durante o batismo. Se você quiser saber que milagres são esses, quem me contou não foi um irmão da igreja. Foi um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo de Deus. E ele conta que milagres são esses que ocorrem no batismo, no texto que eu peço você para nós lermos juntos nessa noite, que se encontra em Colossenses, capítulo de número 2 e verso de número 12. Colossenses capítulo 2, verso de número 12. Eu sei que é difícil para os batizantes se concentrarem nesse momento, né? 1000 coisas vão passando pela mente. Será que eu vou morrer afogado? Né? Será que vai dar certo? Mas agora você se preocupa apenas em ouvir a palavra de Deus, porque isso vai acontecer hoje na vida de vocês. Amém? Irmãos, aqui em Colossenses capítulo, nos versos anteriores, a Colossenses 2 e 12,
O apóstolo Paulo se preocupava com o desejo que algumas pessoas estavam tendo, já crentes em Jesus, de voltarem à circuncisão, de voltarem a praticar as coisas antigas do tempo do Antigo Testamento, como, por exemplo, a circuncisão da carne. Tinha crente querendo ser circuncidado, como os judeus do Antigo Testamento foram. Aí o apóstolo Paulo escreve para eles para dizer, não precisa. Não precisa nós sermos circuncidados na nossa carne. Até porque, como crentes em Cristo, nós recebemos algo maior do que a circuncisão. E o que é maior do que a circuncisão, Paulo? Ele vai dizer, o batismo nas águas. Nós não precisamos da circuncisão, porque hoje nós temos o batismo nas águas, como sinal e como selo da nossa fé em Jesus Cristo. Por que então o batismo é algo tão importante? Paulo chega a deixar claro que ele é mais importante do que a circuncisão que Abraão praticou, que os crentes do Antigo Testamento praticaram, porque o batismo é algo ainda maior do que a circuncisão nos dias de hoje. E a resposta que Paulo vai dar, que nós vamos entender, é que no batismo, coisas extraordinárias acontecem. Que coisas são essas, pastor? Primeiro, no batismo, nós somos sepultados. No batismo, nós somos enterrados. Nós somos sepultados. Olha o início do verso 12. Colossenses 2 e 12. Tendo sido sepultados juntamente com ele, onde? Onde foi que nós fomos sepultados com Cristo? No batismo. Agora olha que interessante. Aproximadamente quantos anos atrás, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque diz aqui com ele, aproximadamente quantos anos atrás, o nosso Senhor Jesus Cristo morreu e foi sepultado? Há mais ou menos quantos anos atrás? Está calculando? Há mais ou menos, quem foi que falou? Uma criança deu a resposta aqui, adultos. Jesus morreu e foi sepultado há mais ou menos 2000 anos atrás. Só que aqui o apóstolo Paulo diz que no batismo nós somos sepultados com ele. Isso é ou não é um milagre? Algo que aconteceu há 2000 anos atrás, Jesus foi sepultado. Hoje, através do batismo, nós nos unimos a algo que aconteceu no passado. Isso só pode ser um milagre. Nós não somos apenas sepultados, nós somos sepultados com ele, com o Senhor Jesus Cristo. Lembrando que ele foi enterrado há muito tempo atrás, sepultado há muito tempo atrás. Porém, no batismo, eu me uno a Cristo e eu sou sepultado com ele. Um verdadeiro milagre ocorre na vida de quem é batizado. Resta saber, porém, algo muito importante, que é de qual sepultamento Paulo está falando aqui. De qual sepultamento Paulo está falando? Porque Jesus, presta atenção, Jesus foi sepultado como? Fisicamente. Sim ou não? Jesus foi sepultado literalmente. Então, será que Paulo está dizendo que no batismo eu morro literalmente? Será que no batismo nós morremos fisicamente, igreja? Claro que não, né? Porque nós já fomos batizados. Quem já foi batizado aqui? Olha, vocês estão vivos. Então é claro que no batismo o sepultamento não é físico,
ele não é literal. Apesar de que tem batismo que parece que vai matar a pessoa fisicamente, né? Inclusive, ali atrás, antes de nós orarmos, eu disse, olha, vocês vão mergulhar e logo depois subir. Pode ser que eu deixe demorando mais um pouquinho, né? Para ter certeza que o velho homem morreu de verdade. E tem batismo que a gente assiste por aí, que chega a dar uma agonia na gente, né? Mergulha a pessoa e fica conversando com a igreja, e a pessoa lá. Parece que o sepultamento vai ser literal ali, né? Vai ser uma morte física de verdade. Mas não. Não é sobre esse sepultamento que Paulo está falando aqui. É sobre qual sepultamento então, pastor? Se não é físico, se não é literal, se a gente não morre fisicamente no batismo, como é que a gente morre então? O próprio apóstolo Paulo responde essa pergunta, só que em outro texto. Se você não quiser abrir lá, escute o que o apóstolo Paulo nos diz em Romanos, capítulo 6, verso de 1 a 4. Ele diz assim, ó. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Aí alguém pode perguntar, Paulo, e quando foi que nós morremos para o pecado? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O sepultamento que acontece no batismo não é um sepultamento físico, é um sepultamento espiritual. É um sepultamento no qual nós somos mortos para o pecado. No batismo nós morremos para o pecado. Lembram, por exemplo, quando João Batista estava batizando no Rio Jordão? O evangelista Mateus diz que aqueles que vinham ser batizados faziam algo enquanto eram batizados. O que eles faziam? Mateus vai dizer que eles eram batizados confessando os seus pecados. Olha o plural. Eles não confessavam um pecado. Eles confessavam os seus pecados. Todos os seus pecados. Aí eu pergunto para vocês. Confessar pecados é a atitude de quem? De quem quer permanecer no pecado? Ou quem quer se livrar do pecado? Quem confessa os seus pecados é porque está dizendo, eu não quero mais praticá-los. Hoje eu estou morrendo para esses pecados que eu estou praticando. No batismo, então, nós somos sepultados para o pecado. Da mesma forma como quando alguém vem à frente durante o apelo. Normalmente nós convidamos alguém para tomar uma decisão. E quando alguém vem à frente, qual é a decisão que essa pessoa está tomando? Porque ninguém convida. Se você quer permanecer no pecado, vem à frente. Não. O nosso convite é, se tem algum pecado que você quer deixar, que você quer abandonar,
Você sentiu isso no coração, então venha à frente. Quando alguém vem à frente, o que ele está dizendo? Eu estou morrendo para o pecado. E é isso que acontece no batismo. Quem desce as águas está dizendo: hoje eu estou sendo sepultado. E não é fisicamente, é espiritualmente. Eu estou morrendo hoje para os pecados que eu praticava outrora. Que essa seja a decisão de cada um de vocês. É um morrer para o pecado. Morrer esse que não é fácil. Ou será que é? Morrer para o pecado é fácil, igreja? É não. Por isso tem gente que rejeita essa morte. Tem gente que prefere continuar vivendo na prática das coisas erradas. Eu morrer para o pecado agora não, deixa para depois. Não quer. E quando alguém não quer morrer para o pecado, algo muito ruim está prestes a acontecer. Por quê, pastor Tiago? Porque esse mesmo apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é o quê, igreja? O salário do pecado é a morte. Então, das duas, uma. Ou eu morro para o pecado, ou eu morro pelo pecado. Ou eu mato o pecado na minha vida, hoje, ou ele me mata no final. Infelizmente, algumas pessoas preferem continuar vivendo no pecado. E se não se arrependerem, serão mortas por ele. Outras pessoas, porém, estão tomando a decisão mais sábia, que é: eu não quero viver no pecado, eu quero morrer para o pecado na minha vida. Então esse sepultamento é um sepultamento espiritual. Só que aí alguém pode perguntar: peraí, pastor Tiago, mas como é que funciona isso? Se ao aceitar Jesus e ser batizado nas águas, eu morro para o pecado, por que que eu continuo querendo pecar depois de ser batizado? Se eu estou morto para o pecado, depois que eu saio das águas, depois que eu subo das águas, por que que eu ainda tenho vontade de pecar? Se eu estou morto para ele. Quem aqui já foi batizado nas águas? Levanta a mão. Quem aqui já foi batizado nas águas e ainda luta contra o pecado? Levanta a mão. Mas nós não estamos mortos para o pecado? O morto luta? Não. Por que que a gente ainda se esforça, pede ajuda a Deus para não pecar, se nós já descemos as águas? Por que que vocês, depois de descerem as águas, ainda vão ter que lutar para não pecar, se vocês vão estar mortos? A resposta é simples. É porque o velho homem é um morto que faz de tudo para continuar vivo. O velho eu, que morre na água, ele faz de tudo para continuar vivo. E aí eu lembro do que Martinho Lutero, certa vez, escreveu sobre isso. Ele disse assim: eu pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. Agora, eu tenho que matá-lo todos os dias. Sim, o velho homem morre. Ele é sepultado com Cristo nas águas do batismo.
Mas Ele vai continuar querendo reinar na minha vida e na sua vida. E para que isso não aconteça, nós vamos ter que matá-lo todos os dias. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Quem não tomar a minha cruz e vier após mim, dia após dia, não pode ser meu discípulo. É que nem aquelas doenças que já foram erradicadas. Por exemplo, a poliomielite. Alguém já tinha ouvido falar na poliomielite? Ela é mais conhecida como paralisia infantil. Infelizmente, essa doença ela já causou muitos estragos aqui no nosso país. Muitos estragos mesmo, já fez muita gente sofrer. Até que a vacina contra a paralisia infantil chegou no Brasil. E sabe o que foi feito? Os brasileiros correram para tomar a vacina contra a paralisia infantil. E sabe o que aconteceu? Desde 1989, muitos aqui não eram nem nascidos, não há um caso no Brasil de poliomielite. Não há um caso no Brasil de paralisia infantil. Ou seja, ela foi erradicada. Sim ou não? Porém, nesses últimos dias, a comunidade médica está com receio de que a paralisia infantil volte. Por quê? Porque as pessoas não estão querendo mais tomar vacina contra ela. Então perceba, ela foi erradicada? Sim. Mas se não tomar as vacinas, ela volta. Exatamente assim é o pecado na minha vida e na sua vida. Quando nós recebemos Jesus como Salvador e descemos as águas, nós morremos para o pecado, nós tomamos a vacina. E ela é erradicada. O pecado é erradicado da nossa vida. Mas aí a gente para de tomar as vacinas. A gente para de tomar a vacina da comunhão com Deus. A gente para de tomar a vacina da oração. A gente para de tomar a vacina da meditação na palavra. A gente para de tomar a vacina do congregar. Aí o pecado faz o quê? O pecado volta. Mas como é que eu estou escravizado ao pecado se eu já morri para ele? É porque você parou de tomar as vacinas que Deus colocou na tua vida. Não deixa de tomar os remédios que o próprio médico dos médicos prescreveu para mim e para você. Esse, portanto, é o primeiro milagre que acontece no batismo. No batismo nós somos sepultados. E é um milagre que tem que ser valorizado. Morremos para o pecado. Para concluir, Paulo fala de um milagre ainda maior do que esse. Que milagre é esse, pastor? No batismo, nós somos ressuscitados. Olha a continuação do verso 12. Colossenses 2 e 12. No qual, igualmente, fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então perceba que Paulo disse antes. No batismo, nós somos sepultados com Cristo. Sepultados para o pecado. Só que agora Paulo continua dizendo no qual o quê? No batismo, nós também ressuscitamos pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Então no batismo ocorrem pelo menos 2 milagres. Quais são eles? No batismo nós somos sepultados. Isso é representado pelo mergulhar na água, que é uma espécie de sepultamento espiritual. Mas também no batismo nós somos ressuscitados, que é representado pelo
emergir das águas. E não precisa ser nenhum gênio para entender que assim como o nosso sepultamento é espiritual, a nossa ressurreição também é espiritual. A diferença é que se nós somos sepultados para o pecado, nós ressuscitamos não para o pecado, mas para Deus, para uma nova vida em Cristo Jesus. Eita, pastor. Então esse batismo é poderoso mesmo, né? Porque nele acontece até milagre. No batismo nós morremos, no batismo nós ressuscitamos. Então eu já sei. O batismo é tão poderoso, mas tão poderoso, que ele chega até a salvar. De fato, algumas pessoas passaram a entender isso. Que o batismo salva. Se eu for batizado, eu sou salvo. O batismo em si tem poder de salvar alguém. Mas será que tem? Será que é o batismo que nos salva? O próprio apóstolo Paulo aqui responde dizendo que não. Porque na continuação ele diz, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante o que, igreja? Mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, nós morremos e ressuscitamos no batismo, mas não pelo batismo. Nós morremos e ressuscitamos. O batismo é o lugar onde o milagre acontece, mas ele não é o motivo do milagre acontecer, ele não é a causa da nossa morte e ressurreição. A causa da morte e ressurreição é a fé de quem é batizado. Não adianta de nada descer as águas sem fé. É por isso que nós não batizamos recém-nascidos. Porque nós não cremos que o batismo salva alguém sem a fé desse alguém. Paulo diz aqui, mediante a fé no poder de Deus. Então, o que transforma, o que abençoa alguém não é a água. É a fé que alguém tem em Jesus quando desce a água. Amém, igreja? Você está entendendo isso? Isso vai combinar com o que Jesus diz lá, com o versículo que foi lido no início. Eu fico impressionado com isso. A gente não combina, mas o Espírito Santo, ele dirige. No início do culto foi lido Marcos 16:16, que diz, quem crê e for batizado será... O Rafael leu, não foi, Rafael? Quem crê e for batizado será salvo. Se o que salvasse fosse o batismo, Jesus teria dito como? Quem for batizado será salvo. Mas ele não disse. Ele disse, quem crê, ele coloca a fé na frente. Quem crê e for batizado como consequência, será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Porque o ladrão na cruz não teve tempo de ser batizado. Mas ele foi para o céu, igreja? Ele vai para o céu? Jesus diz que ele vai. Porque ele creu em Jesus. Então o que salva é a fé. Batismo sem fé não transforma. Batismo sem fé não salva. Na verdade, nada sem fé
vale de nada. Tomar santa ceia sem fé é tomar um suco de uva com um pedaço de pão. Ler a Bíblia sem fé é dissecar um cadáver. Vir à igreja sem fé é algo Deus pode trabalhar, mas tem que ter fé no coração. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é por isso que eu quero encerrar. Já demorei demais, não foi? Falando a 3 diferentes tipos de pessoas. Primeiro, eu quero falar com você que quando foi batizado, não tinha fé. E o que eu quero dizer para você é, pense na possibilidade de ser batizado de novo. E por favor, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que alguém precisa ser batizado só porque mudou de uma igreja para outra, não. Porque tem igreja fazendo isso hoje. Se mudar de uma igreja para outra, tem que descer as águas de novo. E para mim isso é desnecessário. Isso é moda. Porém, tem pessoas que são batizadas por causa dos outros. Tem gente que é batizada porque a mãe mandou, porque o pai pressionou, porque o tio empurrou. Foi batizado sem fé no coração. Se esse foi o teu caso, pensa na possibilidade de descer as águas de novo. Só que agora, com fé no teu coração. Porque é só isso que vai valer para Deus. É o obedecer a Ele com fé. Mas eu também quero falar com você que já tem fé, mas ainda não desceu as águas. E aí, como eu disse, que não faz sentido você descer as águas sem fé, também não faz sentido você ter fé e não descer as águas. É que nem 2 pessoas que já vivem juntas, mas não se casaram. Já tem o principal, já tem o amor, já tem a decisão de continuarem juntas, mas está faltando o quê? Está faltando a legalização. Está faltando a publicação. Está faltando a concretização. Está faltando mostrar a aliança. Então talvez você já tenha fé em Jesus. Você já creu em Jesus. Você já tem um relacionamento com Deus. Mas está faltando obedecer a Ele, descendo as águas. Então eu quero convidar você a fazer que nem esses aqui, ó. Não perca nem mais uma oportunidade. Se você já é crente em Jesus, faça aquilo que Ele mandou. Morra para o mundo e viva para Ele. Mas talvez há alguém aqui que ainda não teve fé, ainda não depositou a sua fé em Jesus de forma verdadeira. Ou talvez já fez isso e se afastou do propósito de Deus. Eu quero convidar você a voltar para os caminhos do Senhor. Ou talvez colocar a sua fé em Jesus pela primeira vez. Porque o que vai salvar você não é a sua religião, não são as boas obras que você pratica, mas a fé verdadeira no sacrifício de Jesus na cruz em teu lugar. Se você ainda não fez isso, no final deste culto, eu quero dar a oportunidade para alguém que está tomando uma destas decisões que eu citei. Vamos então orar e logo após iremos realizar o batismo. Senhor Deus e amado Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra, que nos indica, Senhor, o caminho correto para bem vivermos nesta terra, e não apenas isto, o caminho correto para irmos morar eternamente com o Senhor na glória.
Muito obrigado, Senhor, por este livro, através do qual o Teu Espírito Santo ainda fala aos nossos corações. Senhor, mostra o que está faltando em nós hoje. E o que estiver faltando, vamos decidir que Jesus irá preencher nesta noite. Abençoa agora, Senhor, este batismo. Os irmãos que estarão descendo as águas, que estarão, Senhor, como diz o apóstolo Paulo, no batismo, sendo sepultados espiritualmente, morrendo para o pecado e ao mesmo tempo ressuscitando para uma vida diferente, para uma vida de novidade no poder do Senhor Jesus Cristo. Tire qualquer dúvida do coração deles e opera os teus milagres nesta noite. Se o Senhor quiser operar ainda mais do que estes que nós lemos, teu nome será glorificado através disso. Testifica em nossos corações, cura doenças, Pai. Eu creio que hoje o Senhor pode curar enfermidades. O Senhor pode curar doenças do corpo, da alma, do espírito. Assim o Senhor queira. Que toda honra e toda glória seja dada a Ti. Pois é no nome de Jesus que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Glória a Deus.